bem-vindo a mais um vídeo e hoje com uma nova série. E essa série a gente vai aprender a ter mais confiança em Deus. Vem comigo! Hoje o nosso estudo vai falar sobre a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela foi escrita no período de 1600 anos, anota aí, pega direito. E foi escrito também por 40 autores. Todos eles foram inspirados e movidos pelo Espírito Santo. Nenhum deles escreveu coisas de vontade própria, mas somente o que Deus queria que eles escrevessem. Claro que conforme o conhecimento que eles tinham, porque os escritores eles não eram só pessoas, por exemplo, só ricas ou só intelectuais, não. Deus, ele diversificou. Deus é um Deus que ama a diversidade e ele olha pra gente e vê coisas que a gente não consegue enxergar. Então, ele usou pessoas de diferentes classes sociais para poder escrever a palavra dele, a palavra de Deus. E por isso, ela é uma biblioteca onde contém vários livros dentro dela mesma, sendo ela o nosso guia. Nós temos na Bíblia o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos ali 39 livros e no Novo Testamento nós temos 27 livros. E ele está classificado entre Pentateucos, que são os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os históricos ali, eles vão contar histórias, assim como, exemplo, Esther é um livro de história. Outro livro de história é o livro de Ruth, de Juízes, de 1 Samuel, que ali conta a trajetória do povo de Israel, do povo de Deus, durante todos esses anos. Nós também temos os livros poéticos, que são os livros de poesia, gente, que não podia faltar. Deus, como eu falei, Deus é um Deus de diversidade, né? Ele gosta dessas coisas. E um deles eu destaco, que eu gosto muito, que é Salmos. Salmos ali, ele é livros de canções. E ali é um livro totalmente muito bom para se ler. Temos também os livros dos profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque são os maiores livros de profecias, como Daniel, Ezequiel, Lamentações, Jeremias e Isaías. Nós temos ali esses livros, né? Classificação dos livros proféticos. E os livros dos profetas menores, que temos ali Oséias, destacar alguns, Miqueias, Malaquias. Nós temos também no Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, que foi destacado exatamente quando Jesus veio para a Terra, quando ele nasceu, quando ele viveu aqui, curou os enfermos e andou por essa terra e morreu em nosso lugar, que é um tema que a gente vai estudar mais pra frente. Mas já vai adiantando que sim, Cristo é o nosso Salvador. E ele veio aqui e inspirou, escolheu 12 discípulos e esses discípulos contaram ali a história de Cristo, de quando ele esteve aqui na Terra. E o que ele falou, o que ele fez, os milagres que ele fez. E são Mateus, Marcos, Lucas e João. São os nossos evangelhos que contam toda a trajetória de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, desde o seu nascimento até a sua morte. E temos também um livro histórico no Novo Testamento que é Atos. Atos ele conta a trajetória do povo, dos discípulos, depois que Jesus morreu, depois que Jesus foi para o céu novamente. Temos também a classificação das epístolas, as epístolas ali no Novo Testamento. As maiores epístolas, uma quantidade maior, foi escrita por Paulo. E temos aí destacado Hebreus, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, enfim, esses livros são epístolas. E também nós temos no Novo Testamento o livro profético, que é Apocalipse. Apocalipse é um livro que muitas pessoas têm medo de ler, porque ali tem muitas representações de animais que a gente nunca viu e tal, mas fique sabendo desde já que Apocalipse é totalmente um livro simbólico e ele retrata o tempo do fim, ele trata lá o tempo do fim. As coisas mais fáceis que você lê na Bíblia, elas explicam as mais difíceis, e isso a gente encontra em Isaías 28,
10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. E é assim que a gente estuda a palavra de Deus, para a gente poder entender. Então, as coisas mais simples explicam as mais difíceis de serem entendidas. Mas, então, o estudo da Bíblia, para ser mais eficaz, precisa ser um pouquinho aqui e um pouquinho ali sobre o mesmo assunto. Porque a Bíblia, ela não tem uma coisa assim, falar só sobre a volta de Jesus. Não tem isso. Está espalhado por toda a Bíblia. E desses 40 autores, raros foram os que se encontraram. Então, para poder falar assim, você escreve só sobre a volta de Jesus, você escreve só sobre tal coisa, você escreve sobre tal coisa. Não teve isso. Não teve isso. O Espírito Santo, ele foi derramado sobre as pessoas que escreveram a Bíblia, sobre esses 40 autores, e eles escreveram de acordo com o que o Espírito Santo estavam passando para eles. A gente precisa considerar a Bíblia em sua totalidade. Não é só o Novo Testamento, não é só o Velho Testamento, é a Bíblia total. Vamos ver isso. 2 Timóteo 3,16 diz, você acompanha aí na tela, ou se você tiver uma Bíblia em casa, acompanha aí também. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha só, gente, no começo do verso 16 diz, toda a Escritura. Não é só metade da Escritura, não. É toda a Escritura, em sua totalidade. Esse livro todinho, ele foi inspirado por Deus. Então, ele é útil para todas as áreas da nossa vida. E a gente precisa considerar ela em toda a sua totalidade. Primeiro, outra coisa que você precisa é comparar os textos. Então, vamos entender isso com Lucas, capítulo 24. Vamos ler o verso 27, que diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constatava em todas as Escrituras. Então, comparando outros textos, comparando mesmo com outros textos. Encontrei uma coisa aqui sobre a morte de Cristo. Então, vou procurar outra coisa em outro profeta falando sobre a morte de Cristo. Lê o texto em seu contexto. Eclesiastes 3,14 vai nos dizer isso, vai dizer o seguinte, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Olha que interessante, para que os homens temam diante dele. Então, tudo que Deus faz durará eternamente. Nada do que está aqui vai ser retirado e nem acrescentado. Deus mesmo disse isso. Ler um texto em seu contexto é uma coisa importante. Tem gente que lê algo na Bíblia e fala, olha, isso aqui é assim, assim, assado, mas vai olhar direitinho, é lá de outros tempos, é um fator histórico. A gente pode tirar lição também para nossa vida? Claro, a Bíblia é útil, a gente acabou de ver. Útil para toda boa obra, correção, educação na justiça e tal. A gente aprendeu isso ainda agora, não foi? Da mesma forma que a gente também deve considerar o fator histórico que o texto tem. Outra questão é a seguinte, a Bíblia é a sua própria intérprete. Ela não precisa de ninguém interpretando ela. Ela mesma se interpreta. Isso a gente encontra em João, no capítulo 5:39, que diz, examinais as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, para que a gente, mero ser humano, vamos pegar e vamos tentar agora decifrar a Bíblia sem intérprete dela? Não tem nem porquê. O próprio Cristo disse aqui que a palavra de Deus testifica dele. Então, a Bíblia é a sua própria intérprete. A gente só precisa do Espírito Santo para poder compreender o que a Bíblia fala para a gente hoje. E, por último, a gente precisa orar. Igual eu falei mais cedo, eu dei spoiler aí, né? A gente precisa orar antes de começar o nosso estudo com a palavra de Deus. Salmo 119:18 diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E em Lucas 24:45 diz, então
lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Antes de estudar a Bíblia, a gente precisa buscar o Espírito Santo para que ele abra o nosso entendimento, para que ele abra o nosso coração, para que ele faça com que a gente entenda o que realmente está ali e nos mostre. Porque se a gente não buscar ele, a gente pode especular coisas que não é dali. Então, toda vez, antes de ler a Bíblia, a Sagrada Escritura de Deus, a gente precisa orar e buscar entendimento do céu para compreender ela conforme a vontade do Pai, que é o autor da Bíblia, desse livro maravilhoso. Agora, última pergunta. Por que você deve confiar na Bíblia? A primeira razão que a gente pode confiar é na área da arqueologia. Os manuscritos encontrados no Mar Morto são uma coleção de centenas de textos de fragmentos de textos encontrados nas cavernas de Qumran na década de 1940. Porções de toda a Bíblia foram encontradas, exceto do livro de Esté e do livro de Neemias. Esse achado ajudou a provar que o texto da Bíblia que temos hoje não foi alterado. Então, você já sente uma confiança aí, porque a Bíblia, os escritos que aqui tem nela, não foram alterados. Segunda é que profecias se cumpriram. Tudo que a Bíblia fala tem profecias que já se cumpriram e tem profecias que estão se cumprindo e que ainda vão se cumprir. Em Mateus 24, 7 a 8, diz: "E haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores." E o que a gente mais vê hoje? São fomes, terremotos, catástrofes naturais que a gente está vivenciando, não é verdade? Terceira razão pela qual você pode confiar na Bíblia é a unidade. Mesmo ela sendo escrita num período de aproximadamente 1.600 anos por 40 autores diferentes, de classes sociais diferentes, a Bíblia não se contradiz. É algo muito interessante. E quarta e última razão pela qual você pode confiar na palavra de Deus é que ela tem um poder transformador que nenhum outro livro tem. Você pode ler um livro qualquer e simplesmente pode ter uma mensagem e tal, mas ela não vai ter um poder transformador como a palavra de Deus tem na nossa vida. Esse poder transformador só tem ação, só tem realmente poder na sua vida se você deixar que as verdades entrem em seu coração. Se você não deixar, não tem como. Porque a gente tem o livre-arbítrio, Deus deixou a gente com livre-arbítrio, a gente pode escolher. Então, se a gente deixar que essa palavra, essa Bíblia, esse guia de vida que Deus deixou pra gente, a voz dele, que é a forma como ele fala com a gente, que ele expressa a sua vontade, desde que isso entre no nosso coração, a gente tem uma vida transformada. Através da leitura da Bíblia, a gente pode ter uma vida diferente. Através da leitura da Bíblia, a gente pode ter mais confiança em Deus e entender a vontade dele para mim e entender a vontade dele para você. Vamos hoje fazer um voto aqui de confiança, de buscar nas Sagradas Escrituras a verdade e somente nela acreditar. A Bíblia não é qualquer livro. Ela é um livro diferenciado, porque ela pode mudar a sua vida. Basta você deixar. Neste momento eu gostaria de fazer uma oração com você. Pai, amado Deus, eu te agradeço pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida das pessoas que estão assistindo aqui comigo. E venho te pedir, Deus, que o Senhor possa estar tocando o coração delas. Eu não sei quem são elas, eu não sei nada da vida delas, mas Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe de cada coisinha, de cada coisa que a gente já passou. E eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja agindo na vida dessa pessoa que está estudando aqui comigo. Te peço, a Deus, que essa pessoa possa entender a Tua vontade na vida dela e, Pai, levar a Tua palavra que o Senhor deixou pra gente
a Tua Sagrada Escritura como regra de fé, como guia para a vida. Que essa palavra, Senhor, possa transformar a vida de cada um que está assistindo aqui comigo. Esteja conosco. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amém. E não perca o próximo vídeo.